Bom dia, pessoal. Bom dia, sétimo ano. Aqui é a professora Leidiana. Eu vou explicar através desse vídeo o texto da aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto que a gente já vem trabalhando pelo WhatsApp. A gente vai acompanhar pelo livro didático, eu vou mostrar para vocês aqui, e aí a gente vai lendo, né? E eu vou destacar aqui no texto algumas partes mais importantes, mas eu gostaria que vocês lessem o texto integralmente. Começa na página 38, é o capítulo 3, que é sobre as ameaças aos ecossistemas. Então, nesse começo de texto, os autores vão falar sobre a importância que tem do meio ambiente para os seres vivos e que é essencial a conservação, preservação desse meio ambiente para que a gente continue existindo. É um caminho de via dupla, ou seja, nós ganhamos e o meio ambiente também. Então, nós, como seres vivos, seres humanos, somos a espécie que mais prejudica o meio ambiente, que mais polui, que mais degrada, que mais devasta. Então, nós também somos a que tem maior responsabilidade na preservação e conservação desses ecossistemas. Então, aqui vocês vão ver duas figuras, né, que é do elevador Lacerda, que fica na capital da Bahia, Salvador, que mostra em 1960, que foi quando ele foi construído, inaugurado, e que mostra, né, que desde lá esse lugar, né, esse mesmo lugar, tanto em 1960 como em 2017, foi uma mudança na vegetação, na paisagem. Isso aqui era antes totalmente mata, né, e aí foi devastada uma grande área para a construção desse ponto, que não só é ponto turístico, mas também era um porto, né? Onde chegavam barcos, acho que navios também, né? Que movimentavam o comércio. Então, o homem realmente, o ser humano, ele interfere bastante no meio ambiente. E aí, gente, tem um exercício aqui na página 38 que eu adaptei e coloquei na atividade de vocês, tá? E o texto, continuando o texto, na página 39, fala sobre desenvolvimento sustentável. Então, como eu já falei, a presença humana, ela modifica muito o ambiente. O ser humano modifica o ambiente de um jeito que nenhum outro ser vivo modifica. Você não vai ver uma capivara ou uma onça pintada devastando o meio ambiente para construir suas casas, não vai. Isso quem faz somos nós, seres humanos. Então, nós causamos um grande impacto no meio ambiente. E esse impacto vai causar um prejuízo para a gente também, porque a gente depende do meio ambiente para viver. Aqui você vê carros e carruagens no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, em 1900. Já faz um tempão, que 121 anos, e a paisagem dessa região já era cheia de monumentos arquitetônicos, né? Não tem nenhuma paisagem natural aí. Você vê só prédios e carruagens. Do lado direito, você vê também os carros na Avenida Presidente Castelo Branco, em Santa Catarina, que também é uma área urbana só de paisagem artificial, né? Você vê ainda uma arvorezinha aqui ou lá, mas é uma área artificial, construída pelo homem. Então, qual seria a solução de viver pacificamente com o meio ambiente? Pacificamente, eu não diria, mas assim, viver bem com o meio ambiente, sem prejudicar tanto. Como viver e ocupar o planeta causando menos impacto? É possível conciliar o desenvolvimento com a conservação ambiental? Será, gente, que é possível? Existe uma alternativa, que é chamada de desenvolvimento sustentável. Você sabe o que significa isso aqui no final do texto, tá? Diz assim: o desenvolvimento sustentável se refere a um modelo de sociedade que busque conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação e manutenção dos recursos naturais. Esse conceito foi apresentado pela Organização das Nações Unidas em 1987, em um documento chamado Nosso Futuro Comum. Entre as várias recomendações, o documento, fruto de um estudo,
destaca duas questões fundamentais. Primeiro, eu queria dizer para vocês que a Organização das Nações Unidas é uma organização, né, que é composta por líderes de diversas nações, quase todos os países do mundo, do planeta Terra, né, na verdade. E esses líderes vão estabelecer metas, prazos e dinâmicas, né, políticas públicas para poder melhorar a qualidade de vida do mundo inteiro. Por exemplo, também quando tem guerras, conflitos de guerra, é a ONU que se reúne, né, para tentar mediar esses conflitos. Digamos assim, a Rússia está planejando uma guerra contra os Estados Unidos contra a Rússia, então a Organização das Nações Unidas vai intervir aí nesse meio. Então, duas questões fundamentais nessa reunião foram a importância da preservação do meio ambiente para as futuras gerações, garantindo-se recursos naturais para a sobrevivência da espécie humana e dos demais seres vivos, e segundo, a urgência por justiça e igualdade social com diminuição da fome e da pobreza, situações que agravam o desequilíbrio ecológico e que são igualmente agravadas por ele. Então, o que isso significa? Que é importante a preservação do meio ambiente para garantir o recurso para gerações futuras. Porque se a gente gastar todos os recursos que a gente tem agora, quem está vindo daqui a alguns anos, né, não vai ter esses recursos. E outra questão é que existe uma urgência pela justiça e igualdade social. O que isso quer dizer, gente? Porque as pessoas que estão em situação de extrema fome e extrema pobreza, essas pessoas, elas agravam as crises ambientais. Por quê? Porque essas pessoas que estão nessa situação de pobreza, elas vão morar em lugares irregulares, por exemplo, elas vão morar em bordas de rios, elas vão morar em palafitas no mar, já viram as palafitas, né, que são feitas dentro do mar, né? Tem na beira do mar, né? Na beira dos rios, então são estruturas de madeira e a casa fica em cima, toda de madeira. Então essas pessoas, quando existe uma cheia de mar, é capaz de levá-las. Pessoas que moram também em barreiras, né? A gente vê muito isso, né? Somos acometidos por isso. Pessoas que não têm onde morar, né? Que moram na rua. Então, essas situações, essas pessoas que moram, a pobreza e a fome têm que ser combatidas, porque essas pessoas, elas agravam, as situações agravam o desequilíbrio ecológico e elas também são agravadas pelo desequilíbrio ecológico. Então, tanto é um mal para o ambiente quanto para as pessoas que vivem. Imagina uma pessoa que vive às margens de um canal, né? Ali, ela vai ser a situação econômica dela vai agravar, vai trazer esse prejuízo tanto para o meio ambiente, porque ela está morando num lugar irregular, tanto quanto essa situação vai agravar para ela, porque quando chover, esse canal aumentar o volume, vai também levar a casa dessa pessoa. Então, é uma prejudicial para o meio ambiente e prejudicial para essas pessoas. Continuando aqui o texto. Então, desenvolvimento sustentável, ele vem para isso, para crescer economicamente e para cuidar do meio ambiente. Tem uma outra pergunta aqui que é bastante interessante. Conservar ou preservar? Que, assim, são duas coisas diferentes. Preservar diz respeito à proteção integral da natureza, sem que haja interferência do ser humano. Visto que nesse contexto é o principal agente do desequilíbrio. Então, tem áreas que são áreas de preservação e conservar, que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, ou seja, a possibilidade
de a espécie humana interagir com o meio ambiente. Então, nessas áreas de conservação, o homem consegue extrair alguma coisa. Na de preservação, não. Então, no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente atribui caráter conservacionista a algumas áreas e são unidades de uso sustentável, né, onde as pessoas podem utilizar esses recursos. E também tem as unidades de proteção integral, onde são proibidos a exploração e uso desses recursos, tá? Por lei. Então, as pessoas que vão lá e exploram, elas podem ser presas. E sustentabilidade, né, que quando pensamos em sustentabilidade, além de mudarmos a conduta individual, precisamos nos informar a respeito de ações e políticas de alcance global e como podemos colaborar para em prática medidas nas quais nossa responsabilidade e participação como cidadãos faça a diferença para a coletividade. Então, são ações que devemos fazer desde os pequenos, né, desde dentro da nossa casa até o país como um todo. A Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em 2015, assumiu uma agenda coletiva composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. Esses objetivos de desenvolvimento sustentável são chamados ODS. Eu fiz uma atividade sobre isso, viu? Uma questão. Foram elaborados em um processo de discussões e negociação mundial, iniciado em 2013, do qual o Brasil também participou. Então, o Brasil se comprometeu a cumprir esses objetivos, tá? Então, será que os nossos políticos estão cumprindo esses objetivos? Desde o nosso prefeito, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, federais, os presidente da República, os ministros, será que eles estão cumprindo isso? Né? A gente tem que pensar nisso. No foco do documento está a preocupação em integrar 3 pilares do desenvolvimento sustentável: social, econômico e ambiental. Então, aqui, ó, gente, aqui no livro de vocês tem os 17 objetivos, tá? Vou ler alguns. Primeiro, erradicar a pobreza. Segundo, erradicar a fome. Terceiro, saúde de qualidade. Quarto, educação de qualidade. Quinto, igualdade de gênero. Sexto, água potável e saneamento. Sétimo, energias renováveis e acessíveis. Oitavo, trabalho digno e crescimento econômico. Nono, indústria, inovação e infraestrutura. 10, reduzir as desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, produção e consumo sustentáveis. 13, ação climática. 14, proteger a vida marinha. 15, proteger a vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E 17, parcerias para a implementação dos objetivos. Parece que algumas coisas aí não tem nada a ver, né? Por exemplo, você pode dizer, os professores, o que é que tem a ver a paz com desenvolvimento sustentável? Tem tudo a ver, gente. A gente só consegue caminhar para o desenvolvimento sustentável quando a gente tem todos esses elementos arranjados. Uma população educada é uma população que vai seguir as normas, seguir as normas, né, de conduta, por exemplo, uma população que vai separar o lixo e colocar o lixo para ser levado pelo carro do lixo, uma população que tem trabalho, gente, é uma população que tem condições de levar comida, né, para casa, e aí não vai estar por aí catando lixo, vai ter água, tratamento de água, cadê? Qual é o objetivo que fala sobre a água? O objetivo 6, né, que fala sobre a água. Uma população que tem água em casa, água de qualidade, não vai adoecer, sabe? Não vai adoecer por causa de relação com isso. Mas é uma população que tem maior qualidade de vida. E isso também é desenvolvimento sustentável, certo? Então, gente,
Eu passei alguns exercícios para vocês fazerem, né? Inclusive um sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pedi para vocês escolherem dois objetivos e para vocês indicarem ações que podem contribuir para que os países cumpram esses objetivos, tá? Usem a criatividade de vocês, eu quero saber, tá? E aí, gente, a gente vai continuar o nosso texto a partir da próxima aula, a partir da página 42. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lidazinha assim rápida no texto, visse pelo menos o que é que a gente vai trabalhar na próxima aula, para na próxima aula vocês estarem mais ambientados, mais por dentro do que a gente vai ver, sabe? Sobre poluição, lixo, como reaproveitar, né, os lixões, os aterros sanitários, a gente vai ver como é que os aterros funcionam, a compostagem, que é um exemplo, né, de como reaproveitar esse lixo, coleta seletiva. Vocês deem uma olhadinha aqui, ó, os resíduos que são a responsabilidade. Olha que lindo, ó, na página 49, os objetos que são feitos a partir de coisas que iam para o lixo. Olha que lindo. Então, aí a gente vai ver mais para frente esses outros, tá certo? E aí eu gostaria que vocês folheassem pelo menos até essa página anterior aqui, pelo menos até a página 49, para vocês ficarem ligados no que é que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Um beijo, um abraço e até a próxima.